Deus. Nós somos a elite de Deus. Nós somos o que Deus fez de melhor, nós somos. Amém? Concordam com isso ou não concordam? Amém? Nós somos o melhor. Mas antes de começar essa mensagem, eu queria compartilhar uma visão que eu tive. E então, nessa visão, eu vi assim, em coisa de segundos, amém? Como que slides de todo o pôr do sol que já existiu e ainda existe, amém? E das mais diversas paisagens da criação a fluírem da mente de Deus. Amém? E eram como que impressões postas num ficheiro, que tinham sido postas num ficheiro, que fluíam ao comando da voz de Deus, ao comando da sua palavra. Ainda hoje nós vemos que apesar do pecado se ter multiplicado e por causa da decadência que o pecado traz, nós ainda hoje vemos a criação a responder à voz de Deus. Coisas novas acontecem a cada dia, coisas novas os cientistas descobrem a cada dia. Amém? Coisas novas estão sempre a acontecer, porque Deus é um Deus de coisas novas a cada dia. Das suas misericórdias mesmo, Ele diz que são novas a cada dia. Amém? E sabem, quando Deus disse, naqueles slides, quando eu estava a ver, quando Deus disse, haja luz, toda a impressão ou sonho do seu coração, do coração de Deus e da sua mente, se manifestou num sortido, amém, de instrumentos de luz, como por exemplo, o sol, as estrelas, as constelações. Quando Deus diz, falou para a terra, amém, que a terra produzisse a maior variedade de plantas, de animais, de montanhas, de montes, de vales, tudo isso de repente apareceu. Deus falou e aconteceu. Por quê? Porque Deus é um Deus criativo. Amém? Nesta visão eu vi logo a seguir que aqueles ficheiros ou aquelas disquetes foram transferidas para a maior criação de Deus. Foram transferidas para a maior criação de Deus. Eu vi uma mente pequenina a receber da mente maior, daquela mente maior, um sem número de informações, de habilidades, de capacidades e de dons. Amém? Ou seja, Deus, ao dar-nos a sua imagem, ao dar-nos da sua natureza, deu-nos também o potencial, meus irmãos, para produzir e criar. E nós podemos produzir coisas e criar coisas. Podemos ou não? Podemos. Imaginações e sonhos são partes desse potencial que foi investido em nós e que precisa ser liberto por nós. Amém? Precisa se manifestar, e para se manifestar precisa ser liberto por nós. O que é que nós estamos a fazer com todas essas habilidades, sonhos, tudo o que Deus colocou em nós, todas as habilidades, como eu disse, todas as capacidades? O que é que nós estamos a fazer com tudo isso que Deus colocou em nós? Fluir com Deus, o título que eu disse, fluir com Deus, este fluir com Deus quer dizer ser um imitador. E ser imitador é uma arte. É uma arte ser imitador. Deixem-me dizer assim, um pintor pinta o que ele imaginou na sua mente, ele começa a pintar aquilo que imaginou para a sua mente, ou olha para um objeto, uma coisa que ele vê, amém? E ele começa a manifestar aquilo que ele vê, ou aquilo que ele sonhou, pintando, imitando isso que ele viu, pintando, verdade ou não? É assim que um pintor faz, ok? Amém? O próprio Senhor Jesus disse em João 5, o verso 19. Leia comigo. João 5, o verso 19. Ele diz assim: eu vos digo. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho, note, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo, nota agora, tudo o que este fizer, este está-se a referir o Pai, tudo o que o Pai fizer, o Filho também semelhantemente faz.
Note, tudo aquilo que o Pai fizer, amém, o Filho também faz. A minha pergunta agora é: quem daqui é filho de Deus? Jesus era filho de Deus. Verdade ou não? Quem daqui é filho de Deus? Todos nós somos filhos de Deus. Amém? Note. Então notem que ele diz: o que o Pai faz, o Filho também faz. Sabe de quem é que Jesus também está a falar? De nós, de si e de mim. Por quê? Porque ele foi para o Pai. E ele disse que nós faríamos as mesmas obras e ainda maiores do que aquele que ele fez. Todo o potencial que Deus tinha em Jesus foi colocado em nós, a sua criação. Mas estão comigo? Todo o poder, toda a autoridade foi nos dada em Cristo Jesus. Todos os dons. Amém? Deus deu-nos dons, deu-nos habilidades, deu-nos capacidades para fazermos a mesma coisa que o Pai estiver a fazer. Mas estão comigo? Isto tem que vos despertar, irmãos, porque Deus investiu dele, da sua pessoa, tudo o que ele tinha em nós. Ele investiu em nós, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, ser imitador de Deus, amém, é uma arte. Pois, como eu disse, um pintor pinta aquilo que imaginou. Amém? Ele pinta porque estava no seu coração. Deus colocou sonhos, visões, desejos no seu coração para você começar a manifestá-los. Temos um exemplo disso, por exemplo, daquilo que o filho faz, as coisas que o pai faz. Temos um exemplo disso, amém? Com Pedro, quando ele estava a passar em frente à Formosa, à porta da Formosa, amém? Estava lá um paralítico. E o que é que aconteceu? O Pedro falou para aquele paralítico. Atos 3, o verso 6 ao verso 7, diz o seguinte. Diz assim: porém, Pedro a falar para o paralítico, amém? Pedro, porém, lhes disse, não possuo nem prata, ou seja, há coisas que nem a prata, nem ouro, nem dinheiro, nem diamantes, nem coisa alguma deste mundo pode comprar. Não há coisa algum, valor algum deste mundo que possa comprar aquilo que só Deus pode dar. E só Deus pode dar isto. Amém? Note, então, nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, diga lá assim, o que eu tenho. Note, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Verso seguinte. E tomando pela mão, Pedro tomando pela mão direita, o levantou. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Notem que Pedro disse, mas o que eu tenho, o que eu tenho. Quando Pedro disse o que eu tenho, ele estava-se a referir ao poder criativo, ao potencial do Criador nele, que estava nele. Amém? O poder, o potencial que estava nele do Criador, porque tinha sido transferido dele, amém, de Deus, de Jesus para ele, tinha sido transferido para ele em Cristo Jesus. O poder, o potencial, amém, para poder fazer aquele paralítico andar, tinha sido transferido para ele. Por isso é que ele pôde lhe dar. E por que ele lhe pôde dar? Porque Pedro sabia quem era. Pedro sabia que era um filho de Deus. Pedro sabia que tinha a unção de Deus sobre a sua vida, que tinha poder e autoridade para falar a enfermidade e ordenar que ela saísse daquela vida. Os irmãos estão comigo? Pedro sabia. Temos outra história com o mesmo Pedro. Amém? A história de Dorcas, não sei se já ouviram falar, mas diga assim para o seu irmão, dê o sorriso lindo que você tem, diz assim, trabalho de casa,
ler o livro de Atos. Com certeza os irmãos já não leem o livro de Atos há muito tempo, vamos embora. Ler o livro de Atos. Então, no livro de Atos, no capítulo 4, fala-nos da história de Dorcas. Dorcas era uma discípula, amém, de Jesus Cristo, e ela fazia grandes obras, obras de misericórdia e graça, ajudava as pessoas necessitadas, amém. Até que um dia Dorcas ficou doente, ficou enferma e acabou por falecer. E vocês dizem, então faleceu, acabou aí a história. Não, não acabou aí a história, amém. Em Atos 9:40, nós vemos que Pedro vai, soube que Dorcas tinha falecido, foi chamado e vai lá, e quando entra no quarto onde está Dorcas, ele vê uma multidão ali, umas quantas pessoas a chorar, né, porque Dorcas tinha partido, amém. E então Pedro diz o seguinte, Pedro faz o seguinte, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se, note, pondo-se de joelhos, orou. E, voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Note, é tão interessante, tudo na palavra de Deus é lindo. Amém? Note que diz aqui, e Pedro pôs-se de joelhos e orou. Ou seja, Pedro buscou a vontade do Pai para aquela situação. Assim como Jesus diz, eu nada posso fazer se não vir o meu Pai fazer, Pedro buscou Deus, buscou a vontade de Deus para aquela situação. E quando ele soube que a vontade de Deus era que Dorcas ressuscitasse, ele disse, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Amém? Meus irmãos, volto a dizer, Pedro conhecia a sua identidade de filho, por isso agiu, sabendo que a única coisa que devia fazer era uma declaração daquilo que ele era, daquilo que ele tinha e que podia dar, porque lhe tinha sido dado. Amém? E tinha-lhe sido dado. Tinha que libertar o poder criativo, tinha que pôr em ação o poder de Deus na sua vida. Amém? Diga assim comigo, há um poder de Deus na minha vida. Há um poder de Deus na sua e na minha vida. Amém. Amém. Nós temos que libertar esse poder. Temos que libertar esse poder. Esse poder precisa de ação, precisa de palavras, precisa de atos para se poder manifestar. O próprio Jesus, volta a dizer, disse que nós faríamos sinais maiores do que aqueles que ele fez. Note, ele não disse que faríamos os mesmos sinais. Ele disse que faríamos sinais maiores do que aqueles que ele fez. E os que ele fez foram, uau, bem grandes, verdade ou não? Mas Deus destinou para nós sinais maiores. Dê aquele sorriso lindo, Colgate que você tem ao seu irmão, sua irmã, e diga assim, Deus destinou sinais maiores para nós. Amém? Sinais maiores. Amém? Sabem, Deus falou e tudo se criou. Jesus falou e agiu para o poder dele, amém, de Deus se manifestar através dele. Pedro, Paulo fez o mesmo. Eles falaram e agiram para que o poder de Deus se manifestasse. E tantos nós, como nos dias de hoje, tivemos o pastor David há pouco tempo. Ele tem ido a vários lugares, agora está na Argentina, está na Argentina e tem acontecido sinais incríveis. Amém? Ainda hoje de manhã ouvimos o nosso irmão Rafael lá em Coimbra a dizer que Deus operou um milagre incrível de criação. Alguém que não tinha dedos numa mão e a orarem por ele, um pastor a orar por ele, de repente dedos cresceram naquela mão. Deus é um Deus de coisas novas a cada dia, um Deus criativo, um Deus que faz o impossível acontecer. E sabe uma coisa, ele usa assim, usa a mim, usa-nos a nós para que isso aconteça. Amém. Mas infelizmente nós sabemos que tal como um vírus pode danificar ou apagar os dados que foram impressos nos computadores, amém? O mesmo se aplica à nossa mente, à nossa vida.
E por isso eu vos alerto para vírus que podem vir estragar ou paralisar o fluir do vosso potencial em Deus. Sabem que há coisas que podem impedir o vosso potencial em Deus? Podem impedir o meu potencial em Deus. Vou explicar da seguinte maneira. Por exemplo, um lenhador, sabem quem é um lenhador? Corta a lenha, amém? Seria um tolo se pensasse que já tinha madeira suficiente cortada, se não tirasse depois tempo para afiar o machado. Ok? O pintor seria tolo se não tirasse tempo para limpar os seus pincéis, para poder continuar a pintar. Muito pior é aquele que tenta fazer a obra de Deus ou tenta obter as bênçãos, as promessas de Deus na sua vida, amém? Sem a direção de Deus, sem buscar comunhão com Deus, sem buscar a palavra de Deus, sem ser consagrado a Deus. Amém, irmãos? Muitos querem as bênçãos de Deus, mas não querem fazer nada para que essas bênçãos os alcancem. Irmãos, estão comigo? Como sabem, deixem-me dizer assim, o nosso corpo é servo da nossa mente. Verdade ou não? O nosso corpo é servo da nossa mente. Ele obedece às operações da nossa mente. Sejam elas escolhidas por nós, ou programadas por nós, ou simplesmente aquelas que aparecem, que a gente faz sem dar conta. Amém? Nosso corpo obedece automaticamente a isso. O comando de pensamentos negativos, ao comando dos nossos pensamentos negativos, deixem-me dizer, pensamentos negativos são como vírus, os vírus que atacam computadores e essas outras coisas, amém? São como vírus, pensamentos negativos, amém? O corpo, quando tem esses pensamentos negativos, o corpo afunda-se em doenças e em decadência, começa a ir abaixo, a perder as forças, amém? Mas quando o corpo está sob o comando de pensamentos belos, de pensamentos positivos, ele reveste-se de vitalidade, de alegria, de força e de beleza. A Bíblia fala isso em Provérbios. Daí o dever de nós renovarmos a nossa mente, para não deixar que vírus venham, amém, a roubar o nosso potencial e as nossas bênçãos, amém? Daí o dever de renovar a nossa mente, ou seja, pensar como Deus pensa, falar como Deus pensa, amém? Agir como Deus age. E eu tenho estado a vir a falar sobre como falar na nossa vida. Nós muitas das vezes passamos a vida a falar coisas negativas, coisas pessimistas, coisas que vão denegrir a nossa imagem até como cristãos. Nós falamos coisas estranhas por vezes. E eu tenho estado a dar às quintas-feiras um ensino, está no YouTube, na página da Igreja Água Viva, a Igreja Cristã, amém, sobre falarmos a linguagem de Deus nos dias de hoje. Temos mais do que nunca falar a linguagem de Deus nos dias de hoje. Porque o mundo fala tudo o que é negativo. Vocês já ouviram os noticiários? Já ouviram? É só se fala de guerras, de mortandades, de temporais, disto e daquilo, coisas mais a acontecer. Este matou aquele matou aquele outro. Só se ouve coisas mais pessimistas, só se ouve coisas más. E nós temos que começar a falar cada vez mais vida, amém, se queremos superar as dificuldades deste mundo. Então, meu Deus, meus irmãos, devemos renovar a nossa mente e falar o que Deus fala. Só assim o potencial do seu verdadeiro eu e do meu verdadeiro eu se vai manifestar. Devemos ter conhecimento daquilo que foi investido também em nós. Tire tempo para estudar a palavra de Deus. Tire tempo para saber aquilo que Deus investiu e colocou em nós. Ele colocou grandes coisas em nós. Amém? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, no momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Deus investe um grande potencial em nossas vidas.
Porquê? Porque Jesus pagou um alto preço para nos tornar dignos do seu poder e da sua unção. Sabe o que diz Hebreus 12? O verso 1 diz que nós devemos nos desembaraçar de tudo aquilo, amém? De todo tipo de pecado. Vamos ler comigo. 12:1 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, há uma grande nuvem de pessoas, amém, lá no céu, olharem para nós, a ver o que é que nós estamos a fazer com o potencial que Deus nos deu, amém? E notem assim, nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, todo o peso, ou seja, tudo aquilo que nos oprime, que nos impede de fluir com Deus, amém? E do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E como é que nós conseguimos correr com perseverança essa carreira que nos está proposta? O que é que Deus propôs para nós? Que nós fizéssemos grandes coisas, sinais e maravilhas, que nós fizéssemos o incrível acontecer. Estou empolgada com isso. Amém? Que nós fizéssemos. E como é que nós podemos fazer isto? Está no verso 2. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O qual, note, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Nota, a minha Bíblia diz assim, amém? Olhem para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto. Que gozo é este? Sabe, quando eu estava a ler isto, Deus disse: sabes que gozo era este? Amém? Que eu senti, que gozo é este quando eu suportei a cruz? Foi saber que ao passar pela cruz, tu virias a te manifestar em poder e em glória por aquilo que eu fiz. Era Deus a dizer, Ele suportou tudo aquilo por amor a si, por amor a mim, por amor a nós. Porquê? Porque sabia que em nós haveria de haver um grande potencial, amém? Para quê? Para continuarmos com a sua obra. Jesus teve gozo porque sabia que ao suportar a cruz nós iríamos continuar com o seu ministério, iríamos continuar a orar pelos enfermos, a libertar os oprimidos, amém? A expulsar os demónios, amém? A fazer grandes sinais e maravilhas. Ele teve grande gozo por amor a si, por amor a mim. Amém? Ele suportou a cruz para nos ver a dar continuidade ao seu ministério. Amém? A troca que ele fez, meus irmãos, naquela cruz, não foi só do nosso pecado pela sua justiça, amém? Mas foi também da doença pela sua cura. Da nossa doença pela sua cura. Ele tomou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si, das nossas fraquezas e insignificâncias, pelo seu poder e unção, pelo nos poder dar poder e unção, amém? Ele tomou as nossas fraquezas. Aleluia. Deus fez tudo isso para nos dar unção e poder. E Deus não vai remover, deixem-me dizer assim, Deus não vai remover essa unção, a unção que Ele pôs no momento que aceitamos Jesus na nossa vida, amém? Só porque pecamos. E vocês vão dizer assim, o que é que ela está a dizer? Esperem, deixem-me continuar. O que acontece é que essa unção, esse poder não vai fluir até nós desentupirmos o cano, amém? De tudo o que é pecaminoso. Amém? Por quê? Porque em 1 de João 2:27, Deus diz o seguinte, diz assim: a unção que vós recebestes dele, falando de Jesus, diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Diga lá, permanece em mim. Amém? E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Amém? A unção permanece em nós. A unção vai nos ensinar a respeito de todas as coisas. A unção é verdadeira. A unção não é falsa. E vai permanecer em nós. Porque Deus, quando dá, Deus não tira.
a não ser que nós, de livre vontade, nos afastemos de Deus. A não ser que de livre vontade a gente se afaste de Deus. Amém? A unção, deixem-me dizer, é como uma carga de energia espiritual que Deus dispara sobre nós. Amém? Mas há coisas que causam um curto-circuito e impedem ela de fluir. Como, por exemplo, falta de perdão. Se você não perdoa, esqueça, a unção não flui. Amém? As bênçãos não fluem. Amém? Religiosidades, mentiras, rebeliões, descrença, orgulho, murmurações. Meus irmãos, está sempre a murmurar, sempre descontente com isto e com aquilo. E murmurações impedem o fluir de Deus na sua vida. Impedem a bênção na sua vida. Essas coisas param o mover do Espírito e causam estragos, meus irmãos, no reino de Deus, na igreja de Deus. Sabe porquê no reino de Deus? Porque as pessoas lá fora olham para nós e veem a gente sempre a resmungar, sempre descontente, sempre a dizer mal deste, sempre a dizer mal daquele. Isso dá crescimento ao reino? Então afeta o reino, isso vai afetar o reino, vai afetar a própria igreja. Se nós andamos sempre descontentes a murmurar por causa deste ou daquele fez isto, aquele fez... Isso causa estragos da igreja, amém? E nas nossas próprias vidas e afeta até a vida dos nossos familiares. Ana ou ai de mim, ainda estão comigo? Amém. No ministério de Jesus, os irmãos sabem que Jesus era sem pecado, ok? Era sem pecado, ok? Mas sabem que no seu ministério houve coisas que foram impedidas, amém, de acontecerem, como sinais e mais maravilhas, devido à incredulidade e à tradição das pessoas. Sabe que incredulidade nossa, dúvida. Amém, nós dizemos que somos filhos de Deus. Mas hoje oramos qualquer coisa a Deus e amanhã já pensa, será que Deus mesmo me ama? Será que você está numa dúvida? Dúvida não é bom para si. Nem para mim, nem para ninguém. Amém? Incredulidade, religiosidade, tradições. As pessoas agarram-se muito às tradições. Isso é tradição, já vem do meu pai. Isto é tradição, é da terra, é do país. Tradições impedem, amém, que milagres e maravilhas e coisas mais possam acontecer na nossa vida. E eu vou-vos mostrar como. Em Marcos 6, verso 4 a 6, Jesus falando com os seus discípulos dizia assim, os discípulos diziam, por que não há mais milagres, mais coisas a acontecer? Então dizia aqui, Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. É verdade, isto é tão verdade. Quantos de nós temos familiares, a gente fala de Jesus, mostramos até, olha, Deus curou-me, mostramos, amém, somos o sinal de que fomos curados, que Deus manifestou poder nas nossas vidas, e os familiares não acreditam. Nós ficamos sem honra, eles não acreditam, olha para nós como se nós fôssemos de outro planeta. Amém? Então, entre os seus parentes e na sua casa. Verso seguinte. E não podia, nota agora, e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Somente curou alguns poucos enfermos. Jesus só curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Amém? E depois diz, a seguir... E estava admirado da incredulidade deles. Incredulidade impede-nos, amém, de que obras grandiosas aconteçam. Nós podemos estar a orar por uma pessoa, querer levá-la a conhecer a salvação, mas se ela não acreditar, não adianta nada, não vai acontecer nada. E nós já temos, amém, testemunho disso, verdade ou não? Quantas vezes nós já falamos a pessoas e elas, nada, amém? Então, deixem-me dizer, Jesus sempre esteve rodeado de pessoas e Ele curava as multidões, Ele libertava, Ele supria as necessidades do povo. Lembram-se dos milagres da multiplicação do pão, do peixe? Ele supria as necessidades das pessoas. Mas no meio da multidão,
havia sempre pecado. Havia sempre pecado, mas graças a Deus, porque Deus ama o próprio pecador, amém? Graças a Deus, porque Ele veio trazer boas novas, amém? É que Jesus veio para destruir o jugo do pecado e libertar todos os oprimidos do diabo. Ele veio, amém? Para fazer isso. Então, o que a unção não tolera são irreverências, são arrogâncias, são incredulidades. Amém? Pois o Espírito de Deus é muito sensível a essas coisas. E quando estas coisas estão no nosso meio, Ele simplesmente se afasta. É isso que a Bíblia diz. Amém? Assim, não só devemos pregar o Evangelho, mas ser suas testemunhas ao agir corretamente. Ao agir corretamente, ao impor as mãos. O Senhor Jesus diz em Marcos, amém, que nós devíamos ir e impor as mãos sobre os enfermos, amém, libertar os oprimidos, expulsar os demónios, amém. Nós devemos ir fazer, isso é obra, é uma obra que Jesus nos pede para fazer. E note uma coisa, em Marcos diz que essa obra não é só para os discípulos. Muita gente pensa, essa obra foi só para os apóstolos. Não, essa obra é para todos aqueles que nele creem. Quem daqui crê em Jesus? Então diga assim, essa é obra minha. É obra nossa. Expulsar demónios, impor as mãos sobre os enfermos. Amém? É obra nossa. Evangelizar e dar a conhecer do amor de Deus. Amém? E isto por quê? Porque nós devemos, volto a dizer, evangelizar cada vez mais, porque há muitas pessoas a clamar e a pedir, amém, por salvação. Amém? Deixem-me dizer uma coisa. Nós precisamos ser o canal de Deus, amém? Precisamos dar oportunidade ao Espírito de Deus nos usar para curar, para libertar, para testemunhar. Precisamos dar essa liberdade ao Espírito de Deus. Pois, deixem-me só fazer uma pergunta. Quem é que habita em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós. E sabem que o Espírito Santo tem uma missão para fazer através de nós nesta terra? Todos nós sabemos, amém? Essa missão está descrita, amém? Porque essa missão aconteceu primeiro de tudo com Jesus, amém? E nós como filhos de Deus, tal como Jesus é filho de Deus, temos que continuar essa missão. Então em Lucas 4, versos 18 a 19, diz o seguinte, note, é Jesus a falar. O Filho de Deus a falar, diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, continuando, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Note, o Espírito Santo estava sobre Jesus, o Filho de Deus. O Espírito Santo está em nossas vidas, em nós, para nós irmos, amém, o quê? Evangelizar os pobres, amém, curar os quebrantados do coração, dar liberdade aos cativos. Isto é dar continuação à obra de Jesus. Um grande potencial foi investido em nós. Diga assim comigo, um grande potencial foi investido em mim, foi investido em nós. Nós pensamos, não, é só ir de casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, para casa, de casa para a igreja. Não! Deus espera mais de nós. Há quanto tempo não ganhamos uma alma para Cristo? Estou comigo? Isto ficou silencioso de repente. Deus investiu em nós. Há um povo a precisar, a clamar, a chorar, a pedir a nossa ajuda. Amém? Aleluia. Deus investiu em nós. Por isso diga assim comigo. Maior é aquele que está em mim. O Espírito Santo. Ele me ungiu. Eu sou ungido de Deus. Nós somos ungidos de Deus. O Espírito Santo está em nós. No momento que Ele está em nós, nós somos ungidos de Deus.
Sabem que a nossa ansiedade em receber a unção ou o poder de Deus pode fazer de nós alguém fervoroso em oração? Sabem que as aflições podem nos ajudar a ser livres de dúvidas e incredulidades? Amém? Assim, então, não se esqueçam que sem lutas não há vitórias. Segundo de Coríntios, Paulo diz algo de uma maneira incrível. Segundo de Coríntios 4, do verso 8 a 10. Paulo diz o seguinte, e notem como é linda esta escritura. Olhem só, eu gosto muito de olhar bem para as escrituras. Note que diz assim, em tudo somos atribulados, mas não, somos atribulados, mas não, uau, vocês conseguiram, receberam, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, amém, continuando, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, ok, continuando, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo. Nota agora, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso, no nosso corpo. Não é isto lindo? Eu não sei se vocês receberam a revelação desta escritura, mas para mim é lindo. Note, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E como era a vida de Jesus? Ele era doente? Não, era saudável. Ele não conheceu doença alguma. Aliás, ele levou foi todas as nossas doenças. Amém? Jesus era pobre? Não, a Bíblia diz que o seu manto foi partilhado até através de dados. Amém? Ele tinha do melhor. Amém? A vida de Jesus, uma vida de autoridade, uma vida de poder, uma vida de unção. Meus irmãos, note, para que a vida de Jesus se manifeste também no seu e no meu, no nosso corpo. Uau! Não é lindo isso? Oh, Senhor, obrigado. Hoje, mais do que nunca, há uma grande urgência espiritual. A vinda de Jesus está tão próxima, meus irmãos. Nós vemos cada vez mais os sinais que a vinda de Jesus está muito próxima. E muitos crentes ainda estão como que a arrastar os pés, sem ter conhecimento do grande potencial que Deus investiu nas suas vidas. Muita gente ainda não está a usar esse potencial. Nós não estamos a usar. Eu não estou a usar todo o potencial que Deus pôs em mim. Mas nós precisamos libertar essa unção. Amém? Sabem o que é que aconteceu com Maria, a mãe de Jesus? Amém? De Jesus, da carne de Jesus. Amém? Não de Jesus, Deus. Amém? Mas a carne de Jesus. Ao responder ao pedido de Deus, Deus disse que ela ia ter um filho. Amém? Sabe, ela ficou firme. Quando o anjo lhe anunciou isso, ela ficou firme. Ela não ficou a dizer, o quê? Não pode ser. Como é que eu, sem marido, vou ter um filho? Não, ela não ficou a pensar nada disso. Amém? Ela só disse, em Lucas 1, 37 a 38, ela disse, porque para Deus nada é impossível. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se, o verso seguinte, em mim, segundo a tua palavra. Amém. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Deus pode fazer o impossível da nossa vida virar algo possível. Amém. Nada é impossível. E uma pessoa sem fé neste Deus está impedida de entrar no reino espiritual. Só o que irá receber é deste reino natural e intelectual. É só disso que ela irá receber. Mas a pessoa cuja fé está em ação, que está ligada ao Espírito de Deus, do vivo Deus, amém, o poder vai fluir.
o poder de Deus irá fluir dessa pessoa. Amém. A mão de Deus, deixem-me dizer, a mão de Deus vai se manifestar através dessa pessoa. Você sabe como é que a mão de Deus se manifesta? Nós ouvimos o pastor David falar da mão de Deus que se movia. Sabe como é que a mão de Deus se move? É através de si e de mim, da sua mão. Nós somos a mão de Deus hoje nesta terra. Deus usa-nos, Deus liberta através de nós o seu poder, a sua unção. Ele cura e é através de nós. Amém? Vocês são o potencial de Deus. Vocês são o melhor de Deus. Notem que ainda que na presença do medo, amém, do problema, da tempestade, Jesus sempre disse, em qualquer situação que a gente possa estar a passar, Jesus sempre disse, não temam. Não temam. E por que ele disse não temam? Porque segundo de Timóteos, amém, o capítulo 1, verso 7, diz o seguinte, porque Deus não nos deu um espírito de temor. Nós não temos que temer as situações à nossa volta. Deus não nos deu um espírito de temor, mas sim de poder, mas de fortaleza. Outras Bíblias dizem de poder, de amor e mente sã. E uma mente sã. Outras Bíblias dizem moderação, mas há uma outra tradução que diz uma mente sã. A Bíblia King James fala sobre uma mente sã. Deus deu-nos uma mente sã. Você não tem que ficar ansioso ou preocupado. Deus deu-lhe uma mente. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos os seus pensamentos. Deus deu-nos a mente de Cristo. Fiquem por isso firmes na vossa promessa, amém? Fiquem firmes nessa vossa unção. Deus colocou uma unção na sua vida. Fiquem firmes nessa unção que Deus colocou, amém? Porque novos horizontes estão para ser explorados na sua vida. Há coisas novas que Deus quer que você vá, amém, explorar. Você diz assim, eu não consigo ser sarado. Comece. Meus irmãos, eu tive problemas de saúde. E sabe o que é que Deus diz? Começa, procura, vai à busca. Vai à busca da tua pérola que te vai dar a cura. E eu procurei a Bíblia toda sobre escrituras, sobre cura. Eu punha nas paredes, aí o meu marido que não deixa de dizer, eu punha em todo o lado. E eu passava por aquelas escrituras e declarava, esta é a minha promessa, Deus. Obrigado pela minha cura que veio aí. E sabe uma coisa? Eu fui curada do estômago. Nunca mais tive problemas. E segundo os médicos, Deus não sabia o que é que fazer. Os irmãos estão comigo? Procurem, vão à busca. Promessa de Deus é que pelas pisaduras de Jesus já estão sarados. Não vão ser, diga lá assim, já estou sarado. Chame isso a manifestação, essa cura, simplesmente, amém, aplicando a palavra de Deus, amém. Fiquem firmes na vossa promessa, na vossa unção, porque há novos horizontes, volto a dizer, para serem explorados. Sabem que foi só ao fim de 6 dias que Deus fez a glória de toda a sua criação e a colocou numa posição de elite e lhe deu domínio e poder sobre tudo, sobre todas as coisas, amém? E além disso lhe deu o privilégio de estar na sua presença. Uau! Amém? Foi isso que Deus fez, amém? Amém? Mas logo o que aconteceu? Veio o diabo, amém? Que se levantou para roubar ao homem essa posição de elite, de domínio, de poder e autoridade. Amém? Assim, em lugar da alegria que Deus tinha dado ao homem, amém? Essa foi substituída por tristeza. Em vez de vida, Satanás trouxe morte. Pela bênção, ele deu-nos maldição. Em vez de amor, ele deu ódio. E nós vimos o ódio a espalhar-se cada vez mais sobre a face da terra. Mas Deus não desiste do homem. Uau! Esse é o nosso Deus. Não desiste do homem. E em Jesus veio preencher o requisito necessário para nos alistar numa dinastia de mais que vencedores. Não vencedores, mais que vencedores. Amém? Em Cristo Jesus, a elite de Deus.
Nós somos o melhor de Deus. Amém? Diga lá assim, eu sou o melhor de Deus. O melhor de Deus. Gálatas 4 diz assim, diz o seguinte, Gálatas 4, do verso 4 a 5, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ou seja, nascido nesta terra, nasceu de alguém humano, nasceu nesta terra debaixo da lei, amém? Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, ou seja, nós estávamos debaixo da lei, amém? Para nos remir, a fim de recebermos o quê? A adoção de filhos, e a minha logo diz a seguir, a qual clamamos, Abba, Pai, amém? A qual clamamos, não diz o verso seguinte, talvez esta, o qual, porque sois filhos, note, porque somos filhos, somos ou não somos filhos, amém? Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Vocês sabem que nós somos a única criação de Deus que pode olhar e virar-se para Deus e dizer, Abba, Pai, querido Paizinho, Paizinho, eis-me aqui. Somos os únicos. Só quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador pode se chamar Deus de Paizinho. Abba, Pai, meu querido Pai. Uau, não é lindo isto? E para quê? E por que que nós temos esse privilégio, amém, de sermos adotados como filhos, de podermos clamar a Deus o Pai, dizendo, Abba, Pai, querido Paizinho? Para quê? Para que, Salmos 16, verso 11, da Bíblia, King James, outra vez, Paulo, não sei se esteja aí, amém? Para nos, eu vou ler desta tradução do King James, diz assim, para nos fazer conhecer, eu vou usar a Escritura para um todo, amém? Para nos fazer conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar à tua destra. Foi para isso que Deus nos chamou e adotou e nos permitiu que nós lhe chamássemos Abba, Pai, querido Paizinho, para conhecermos o caminho da vida e a plena felicidade. E plena felicidade que nós não encontramos neste mundo. É impossível a gente encontrar plena felicidade neste mundo. Amém? Só em Deus. Só na presença de Deus. Viver na presença de Deus, meus irmãos, deixem-me dizer assim, é um lugar secreto, é um lugar de vitória. É um lugar secreto, é um lugar de vitória. Podemos agora nos erguer acima das circunstâncias, sacudir as cinzas, podemos nos livrar agora do espírito da amargura, do espírito da amargura e dor, e ficar em ousadia e em fé perante o nosso Deus, um Deus que é um Deus de misericórdia, um Deus que é um Deus de perdão. Não olhem mais para onde a angústia, amém, ou o medo vos lançaram, mas olhem, amém, para a posição, olhem para o lugar de poder que Jesus Cristo já nos colocou. A Bíblia diz que Deus nos fez sentar com Cristo Jesus nos lugares celestes. Nós estamos, a nossa posição, meus irmãos, a nossa verdadeira posição não é neste mundo, nós estamos de passagem, não é neste mundo, a nossa verdadeira posição é estarmos com Cristo Jesus, sentados com Cristo Jesus. Por isso é que fomos escolhidos para ser a elite de Deus. Estamos sentados em lugares celestes, e não só isso, Colossenses 2, verso 7 diz o seguinte: e nós não temos que temer coisa alguma, amém? Mas ficar firmes na fé. Colossenses 2 diz o seguinte: temos que fomos alicerçados e edificados nele. Nele quem? Em Jesus, amém? Note, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, a minha diz confirmados na fé, amém?
como fostes instruídos, para que transbordem em ação de graças. Em ação de graças. Amém? Note, confirmados ou firmados na fé. Assim como fostes ensinados. Amém? Fiquem firmes na fé. Por quê? Porque esta fé, meus irmãos, é aquela fé que diz, amém, que vence o mundo, que vence as tribulações, as tempestades deste mundo. Amém? Esta é a fé que vence o mundo. Vitória, meus irmãos, não é só quando as circunstâncias mudam. Vitória é viver por fé diariamente. Por quê? Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, verso 7, porque andamos por fé e não porque andamos por fé e não por vista. Amém? Fé é ficar firme nas promessas de Deus, daquilo que Deus fez e daquilo que Deus impartiu nas nossas vidas. É pensar nas promessas de Deus, é falar, é agir, é viver segundo essas promessas de Deus. Amém? Esta deve ser a posição que nós devemos tomar e descansar naquilo que Jesus fez por nós. Por quê? Porque o próprio Jesus, dele mesmo disse, tendo bom ânimo, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. E se eu, como filho de Deus, venci, vocês, como filhos de Deus, vencerão. Uau! Já viram como é lindo? Vocês vencerão. Amém! Deixar-se dominar pelo medo e dúvida é como ficar atado à situação. É como você ficasse ali amarrado à situação. Sabem, quando Pedro olhou para as ondas, ele afundou-se. Se nós estivermos a olhar para os problemas, para as circunstâncias à nossa volta, que estão à nossa volta, e hoje em dia são tantos problemas, as dificuldades que a gente ouve à nossa volta, amém? Se nós olharmos para isso, nós vamos acabar por afundar com elas. Vamos fazer, amém, como Pedro, vamos olhar para Jesus. Olhem para Jesus. Fiquem firmes em Jesus. A nossa identidade com Jesus é a chave que nos vai levar a uma vida abundante, de vitória em vitória, amém, de unção em unção, de poder em poder. Amém. Em Cristo nós entramos, deixem-me dizer assim, uau, e eu espero que entendam isso. Em Cristo nós entramos naquela dinastia de reis e sacerdotes. Sabe por quê? Porque 1 Pedro diz que nós em Deus somos reis e sacerdotes. Somos reis, nós entramos em Cristo Jesus, entramos na dinastia de reis e sacerdotes, amém? Do Deus Altíssimo. Por quê? Porque somos a elite de Deus. E entramos nessa dinastia, amém? Aleluia. Eu vou dizer mais coisas que nós temos. Não vou dizer todas, vou simplesmente dizer algumas coisas que temos, Senhor, através de Jesus. Com Jesus, nós somos filhos de Deus. Uau! Podemos clamar Abba Pai. Com Jesus, nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus. Herdeiros do melhor de Deus, amém? Somos amados do Senhor. Nunca diga, eu não sou amado. Você é amado por o maior de todos, o nosso Deus. Deus ama-nos. Apesar dos nossos defeitos, das nossas fraquezas, Deus ama-nos. Amém? Somos amados do Senhor. Diga lá assim, eu sou amado do Senhor. Amém? Somos amados do Senhor. Amém? Aleluia. Somos o templo do vivo Deus. Uau! Deus veio habitar em nós pelo poder do seu Espírito. Uau! Nós somos o melhor de Deus. Amém? Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém, somos feitura sua, fomos feitos para seu prazer, amém, para seu deleite, amém, é nele, em Jesus, os nossos pecados foram perdoados, fomos reconciliados com Deus. Nós que estávamos antes longe de Deus, nós fomos em Cristo Jesus reconciliados com Deus, amém, aleluia, temos paz com Deus e temos acesso a Deus, somos completos nele e temos a vida eterna em Jesus Cristo. E há tanta mais coisas que eu podia vos dizer, mas por falta de tempo não digo. Mas digo aos irmãos, leiam a Bíblia. Tirem tempo com a palavra de Deus. Amém. Precisamos ler a Bíblia, precisamos conhecer aquilo que nós temos e podemos. Amém? Em nome de Jesus. Sabem, Jesus nos restaurou e deu novamente o lugar de honra
Deus veio e restaurou o lugar de honra que Satanás roubou a Adão. Ele restaurou tudo isso para as nossas vidas. Nós hoje somos os escolhidos de Deus. Nós hoje somos os ungidos de Deus. Eu sou ungida de Deus. Amém. Diga o que disseram. A unção de Deus está sobre a minha vida. Amém. Aleluia. Está sobre a sua vida. Está sobre a nossa vida. Aleluia. Nós somos os ungidos de Deus. Amém. Por isso honrem a Deus com ações, com atitudes. Glorifiquem o nome de Deus. Glorifiquem o seu nome. Porque Deus investiu o melhor dele em si e em mim. Ele deu o seu melhor para nós, amém? Aleluia, Ele investiu, por isso diga lá ao seu irmão, vire-se para o seu irmão, para a sua irmã, tem aquele sorriso lindo que você tem, abençoado e ungido, e diga mesmo assim, tu és um ungido de Deus, por isso, como ungido, age como tal. Amém? Começa a agir como um ungido de Deus. Amém? Comecem a agir. Comecem a orar pelos enfermos. Comecem a declarar bênçãos nas vossas vidas. Comecem a orar pelas ruas da cidade. Comecem a orar pelos seus colegas na escola. Seus colegas no trabalho. Comecem a fazer isso. Comecem a passar o testemunho. Declarem a bondade e a grandeza e o favor de Deus sobre a vossa vida. Falem vida para o vosso casamento. Falem vida para a vossa família. Falem vida para os vossos filhos. Comecem a declarar a bênção de Deus sobre vós, amém? Aleluia, não é mais somos ungidos de Deus, por isso não temos mais que navegar à deriva no mar desta vida e esperar um dia encontrar o cais. Não, nós já encontramos o cais, amém? Nós já encontramos, Jesus é o nosso, amém? É aquele que vai à frente e que nos guia, amém? Que nos leva para um lugar celestial, amém? Nós já encontramos esse lugar. Todo o céu trabalha em conjunto com a palavra de Deus e com o Espírito de Deus na nossa vida. Ele está a trabalhar para nós. Nós temos que começar a fluir mais com Deus, amém? Amém? Deus quer levantar o homem à sua posição de vitória, de unção, de poder, de autoridade. Deus deu-nos autoridade. Deus deu-nos autoridade. Deus quer nos levantar cada vez mais desse poder, nessa autoridade. É que você vem um problema sobre a vida, uma doença sobre a sua vida e você diz, no nome de Jesus, gripe fora. Tu podes ser um nome lá fora no mundo, mas na minha vida não és ninguém. Você fala, é assim que eu falo quando a gripe vem, ela dura um dia e no outro dia já foi. Fale. Você tem poder e autoridade sobre essas coisas. Amém. Deus delegou-lhe isso. Deus delegou-lhe isso. Amém. Nós somos ungidos de Deus. Aleluia. Fale na autoridade que Deus lhe deu. Se querem ver também, meus irmãos, eu tenho ouvido irmãos dizer, a obra está pequenina, aqui e acolá, vários irmãos queixam, várias congregações a queixarem-se que a obra não tem crescido. Amém? Mas se querem ver a obra crescer, se querem ver mais pessoas serem salvas, comecem por ir libertar os cativos. Vão ter com as pessoas, comecem por ir libertar os cativos. Amém? Sabem porquê? E Deus estava-me a falar isto hoje de manhã, porque ovelhas é que dão ovelhas. As ovelhas, amém, é que devem produzir ovelhas. É verdade ou não? Não é o pastor que produz ovelhas, pois não. É a ovelha que produz ovelha. E sabe como é que a ovelha produz ovelha? É indo lá fora, pregar, evangelizar, é falando com o seu familiar, amém? É impondo as mãos, é curando os enfermos, é libertando os oprimidos, amém? É assim que a ovelha dá ovelha. É assim que a ovelha dá a ovelha. O que é que o pastor faz? O pastor leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Ou seja, o pastor cuida, mas a ovelha dá ovelha. Diga assim, está a falar de mim. Ih, que isto ficou muito calado hoje. Ninguém diz, está a falar de mim, né? Está a falar de mim, diga, seja honesto. Está a falar de nós. É verdade. Tá. Meus irmãos, há uma unção nas nossas vidas e essa unção não é para estar estagnada em nossas vidas. Ela tem que fluir. E nós temos que começar a agir, amém? Naquilo que Deus investiu em nós. Meus irmãos, Deus chora por almas. Deus quer ver almas salvas.
Deus chora, Deus quer ver você agir, quer ver a mim, quer ver a nós agir, quer ver nós a testemunharmos, quer ver cada um de nós a orarmos, a pormos de joelhos, a orarmos, a declarar um avivamento, a chamar por um avivamento para esta nação. Portugal precisa de um avivamento. Precisamos dobrar os joelhos, mas a igreja tem estado como adormecida. É tempo de acordarmos, é tempo de irmos, é tempo de começarmos a fluir na unção, no poder de Deus que Deus investiu em nós. Deus investiu o melhor dele em nós. Nós somos a elite de Deus, o mais precioso de Deus. Oh Pai, obrigado. Diga mesmo, faça esta oração comigo. Não é uma oração estranha, é uma oração sã. Mas faça essa oração comigo. Diga mesmo assim: eu estou a gerar novas almas. Por isso, eu não rastejo e nem vou mendigar as migalhas das bênçãos de Deus. Eu sou um herdeiro de Deus. Eu sou um ungido de Deus. E agora mesmo, do seu trono da graça, flui para mim da sua unção, que despedaça qualquer jugo de escravidão na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor. Assim, esterilidade espiritual, doenças, pobreza, tristeza ou amargura, nós te rejeitamos no nome de Jesus. Eu declaro agora que no seu nome farei proezas, serei um testemunho vivo de um Deus vivo, pois sou ungido, eu sou a elite de um Deus vivo em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por me teres escolhido. E obrigado, Senhor, pelo potencial, pelo poder e pela unção que há em mim para fazer grandes coisas. Em nome de Jesus. E todos dizem: aleluia.